meus irmãos e minhas irmãs, depois de termos examinado o vício da gula, um relacionamento deformado com o alimento, nós passamos à luxúria, um relacionamento deformado com o corpo. Antes, porém, de iniciar esta reflexão, eu gostaria de fazer menção à fonte de que me sirvo. De alguns anos para cá, encontrei um grande amigo que me segue dia e noite e se tornou para mim livro de cabeceira. Trata-se de um monge leigo, prior de uma comunidade monástica por ele fundada em Bose, perto de Ivrea, no norte da Itália. Enzo Bianchi é o seu nome. Realizou os seus votos monásticos nas mãos do então cardeal arcebispo de Turim, Michele Pellegrino, no dia 8 de dezembro de 1965, exatamente no dia em que se encerrava o Concílio Vaticano II. E de lá para cá, através de altos e baixos, de vicissitudes e alegrias, ele construiu uma robusta comunidade monástica de ambos os sexos, masculina e feminina, que conta com quase 100 monges. Eu tive a alegria de me relacionar com ele via e-mail e fazer-lhe uma visita no mês de julho do ano passado. A ele e à sua comunidade eu peço as orações de todos aqueles que seguem este retiro espiritual via Rede Vida de televisão. A luxúria, um relacionamento deformado com o corpo. Nós somos sexuados e nascemos sexuados. Porém, podemos dizer que o sexo aflora em nossa mente quando nós começamos a raciocinar. Ele segue a trajetória da nossa parábola existencial. Ele conhece, sobretudo na adolescência e na juventude, momentos de grande intensidade. Ele pode chegar a uma maturidade por volta dos 40 anos de alguém. E depois é preciso dizer com todo o realismo que ele decresce progressivamente, até se extinguir. Em meditações passadas eu falava de vícios que se despedem de nós antes mesmo de nossa partida deste mundo. O sexo é um deles, quando se torna viciado, quando se transforma em vício. Prazer é o nome que nós damos ao gozo do mundo. E, sendo o homem um objeto, ou melhor, alguém que busca prazer, ele acaba por encontrá-lo no seu próprio corpo. Acontece que Eros e o dinamismo erótico ou serve ao relacionamento ou então se degrada em vício, em paixão, que os padres da Igreja Antiga
deram o nome de porneia. Porneia é, pois, um nome já bíblico e utilizado pelos padres e pelos autores da literatura monástica a apresentar o relacionamento deformado do homem com o seu próprio sexo. Não é sem razão que os padres da antiguidade uniram o vício da gula ao vício da luxúria. O pecado capital da gula com o pecado capital da luxúria, chamando João Crisóstomo a luxúria irmã gêmea da gula. Realmente, é difícil encontrar uma pessoa não temperada com relação aos alimentos e que seja temperante com relação à sua atividade sexual. A desordem com relação aos alimentos favorece enormemente a desordem sexual. E o contrário também se verifica. Um bom relacionamento com os alimentos e, sobretudo, de quando em quando, um distanciamento dos alimentos, ou ao menos de excessos de alimentos, a que nos convida, por exemplo, a Quaresma, na qual estamos para entrar agora, leva quem o pratica a uma maior agilidade ou destreza no domínio sexual. O sexo foi colocado em cada um de nós e serve ao relacionamento. Mas o relacionamento só pode haver com respeito ao outro e com respeito à própria dignidade pessoal. Se Eros se degrada em mero prazer, o que acontece com cada um de nós? Nós degradamos, anulamos, destruímos um sadio relacionamento com o outro. O outro passa a ser mercadoria para nós. O outro passa para ser um objeto de consumo, algo descartável, usa e joga fora. Não é esta a descrição, ao mesmo tempo, dura, cruel e real, de quem não sabe usar o sexo ordenadamente? Ele está endereçado, dirigido a uma dupla finalidade que não se exclui. Ele serve à união de pessoas sexualmente diferenciadas, ele serve ao êxtase de amor, ele é, num linguajar feliz de João Paulo II, uma liturgia do amor entre o homem e a mulher. E esta liturgia do amor, esta espécie de diálogo mudo que o Criador inscreveu no sexo masculino e no sexo feminino, pode, e as mais das vezes é degradada, vivida desordenadamente. A primeira desordem sexual é o desrespeito ao outro, o desrespeito à pessoa do outro, a maneira cruel de se usar uma pessoa
por um momento de prazer apenas, sem nenhuma preocupação com um relacionamento sadio, normal, duradouro e estável, como se verifica no matrimônio. Hoje, nós deveríamos falar também daquilo que não se falava há 100 ou menos anos atrás, a pornografia. Isto é, toda a mídia que se volta para o sexo a fim de lucro. Existem verdadeiras multinacionais que, lamentavelmente, vivem da oferta de erotismo a quem assim deseja. Nas grandes cidades como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, mas muitas outras no Brasil e no exterior, existem famosos sex shops, onde entram pessoas ávidas de prazer, pessoas que de forma alguma sabem se controlar e pessoas que perderam, é necessário dizer, perderam o respeito pela sua própria dignidade. É interessante a advertência que fez um psicólogo atual. Normalmente, quando se figuras eróticas em páginas de revistas e até mesmo em sites de internet, normalmente se deixa na penumbra o rosto daquela pessoa e se focalizam apenas as partes genitais. Que significa isto? Significa que o outro foi reduzido a uma parte de si mesmo. O sexo, por ele só, se transforma em mera e simples atividade genital com o intuito de se buscar de maneira irresponsável e às vezes narcisista prazer em si mesmo. São pessoas patologicamente doentes. São pessoas anos-luz longe de uma vida equilibrada, decente e até mesmo prazerosa, no sentido bom do termo, com relação ao sexo. Quantas pessoas se deformaram e deformaram os outros com o uso, melhor, com o abuso da atividade sexual. E nós não poderíamos deixar de mencionar também a tragédia de todos os tempos e deste também, do abuso realizado com pessoas menores de idade, pedofilia. Sim, nós conhecemos hoje pessoas totalmente destruídas na sua psicologia por terem sido vítimas de pedófilos que deles abusaram. Que fazer diante deste instinto sexual? Em primeiro lugar, reconhecer que ele é um instinto fortíssimo dentro de nós, talvez comparável apenas ao instinto de sobrevida ou ao instinto de permanência na vida, de autoconservação. Na verdade, eu não saberia dizer qual é o instinto maior, se o instinto sexual ou se o instinto de autoconservação
na vida. No entanto, os dois são fortíssimos, os dois devem ser considerados tais e nós não podemos fugir à responsabilidade que temos perante o nosso sexo e o sexo das pessoas com as quais nos relacionamos. A igreja sempre ensinou, infelizmente mais no passado do que no presente, que aqueles que querem ser castos diante de Deus devem saber mortificar o próprio corpo, mortificar os olhos, mortificar a visão. Linguagem ultrapassada, mas é a única linguagem, é a única condição para aqueles que querem manter sua própria castidade e dignidade, até mesmo para aquelas pessoas que são casadas. Com o sexo, ou por causa do sexo, nós pecamos com todos os sentidos. O sexo começa com a vista, prossegue com o odor e com a audição e termina com a gula e, sobretudo, com o tato. Mas é uma paixão da alma. Jesus Cristo afirma que é de dentro do ser humano que nascem, ao lado de outros vícios, de outros pecados, a fornicação e o adultério. O nosso corpo, na teologia cristã, melhor, na revelação cristã, é templo do Espírito Santo. E Paulo escreve aos cristãos de Corinto o seguinte: o Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. A luxúria é uma profanação de um membro de Cristo. E quem frequenta a prostituição leva Cristo a se prostituir. Eu disse e repito, quem quiser ser continente e casto deve mortificar a sua visão. Deve, de quando em quando, rejeitar certas imagens que depois, a seu tempo devido, trabalham a imaginação. Da imaginação se passa a sugestão, da sugestão se passa ao diálogo e do diálogo à consumação. Existem pessoas que devoram outras simplesmente com o olhar. Voracidade sexual do próprio olhar. O Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Nós somos templos de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Nós temos de buscar esta virtude. Com outras palavras, gostaríamos de lutar contra este vício. Eu disse, é preciso que haja mortificação dos olhos. É preciso que haja mortificação daquilo que se ouve, daquilo que se escuta. Há certas conversas que não servem para nada a não ser para alimentar em nós coisas desagradáveis ou imorais. Mas também é preciso recordar a
a palavra de Deus e a oração. E dou um conselho. Se alguém é vítima deste vício, se alguém possui isto como uma espécie de segunda natureza, trate de buscar com frequência o sacramento da penitência e da reconciliação, para não se tornar cínico espiritualmente, para não perverter totalmente a própria consciência. E é preciso, devo dizer também com realismo, tomar cuidado com as pessoas que nos aconselham. E até mesmo com certos diretores espirituais e confessores. Uma coisa é a doutrina de Cristo ensinada pela Igreja. Outra coisa é a opinião de alguém. Nenhum sacerdote, confessor, nenhum diretor espiritual buscado porque pertence à Igreja Católica e a representa, tem o direito de ensinar algo diferente, algo diversificado. Claro que estas tentações envolvem muito a educação recebida, envolvem muito a idade, envolvem muito o relacionamento que se tem ou não se tem com Deus, mas quem quiser permanecer casto e sempre templo do Espírito Santo, use estes meios que a Igreja sempre deu e continua a dar, porque não existem outros meios milagrosos. E normalmente se sai dos vícios de maneira dolorosa, difícil, prolongada, com um sem número de quedas ou de redemoinhos. Melhor mesmo não iniciá-lo. Cada um, neste momento, se pergunte diante de Deus pela sua castidade. Cada um faça neste momento a recordação de sua própria história e, sobretudo, o seu relacionamento sexual consigo mesmo e com os demais, tendo Deus como parâmetro e ponto de referência.